Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus, meus amigos que nos acompanham no nosso canal. Seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico, uma meditação, reflexão na Palavra de Deus. E gostaríamos de ter a sua companhia até o término desse estudo. Eu quero também convidar você desde já a se inscrever no nosso canal, assistir a todos os vídeos que nós temos disponibilizado. Também queremos convidar você para acessar o sininho aí, despertando para as notificações. E sempre, todos os dias, de segunda a sábado, nós estamos colocando vídeos novos, tá bom? Aí você clica no sininho, ativa as notificações para receber e para ser alertado também da chegada do novo vídeo. Então, nossa alegria de ter você. Quero também que, se você quiser comentar, mandar um alô para nós ficamos muito felizes e queremos que essa jornada se dê de uma forma bem alegre e tranquila, tá certo? Nós vamos crescer com certeza no conhecimento da Palavra de Deus. O texto de hoje, quero convidar você a participar comigo da leitura, se encontra no livro de Tito, capítulo 2, dos versículos 1 até o 10. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sabios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e sejam mestres do bem, a fim de ensinarem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão das boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sabia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Esse texto é uma orientação do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Tito. Paulo ensina-nos que havia necessidade de conduzir uma igreja com uma espécie de conduta aprovada tanto por Deus como também pela igreja. Então o tema de hoje é vivendo acima das expectativas da vida. Essa conversa que nós teremos, eu quero desafiar você a perceber-se no lugar de Tito. Nós queremos que você aprenda como ser alguém que pode fazer a obra de Deus, ao mesmo tempo crescer na fé, junto do relacionamento com as outras pessoas. Então, bora para a nossa conversa. Sabemos que é muito comum nos dias atuais, todo ser humano enfrentar desafios difíceis, e esses desafios eles podem ser superados à medida que nós abraçamos a realização deles com cautela, com disciplina e com sabedoria. E muitos problemas que se enfrentam no mundo, eles vêm de forma como uma ordem interna. Nós lidamos com as pessoas, mas muitas vezes lidamos com cada ação que nós fazemos. Então, trabalhar com a natureza humana não é algo tão fácil. Principalmente porque nós travamos guerra no nosso íntimo, na nossa condição de irmãos e amigos. Então, qual é a orientação do apóstolo Paulo a Tito, seu filho na fé?
é que ele observe quais são as características singulares do Evangelho. Por como ele iria lidar diretamente com outras pessoas, pessoas novas, outras velhas, pessoas mais achegadas a um padrão de comportamento, ele tinha que se adaptar a esse meio, orientando com brandura e com amor, para que as pessoas pudessem aprender nele, no exemplo que ele estaria trazendo. Então, quais são essas características de alguém que gosta e precisa ensinar outros a se relacionarem bem com Jesus? Paulo diz algumas características desse envolvimento do seu discípulo. Primeiro, o seu caráter tinha que refletir, de fato, a imagem de Cristo. Segundo, o seu exemplo. Tito deveria fazer com que as pessoas observassem nele um proceder condigno da fé que ele estava tentando agora ensinar aos seus liderados. As suas obras, a sua integridade, a seriedade que ele tinha no ensino, também um linguajar sadio e a sua conduta ética, uma das essenciais para a postura que se esperava dele. Então, todas essas fontes de apresentação no ministério levariam ele a ter uma coerência daquilo que ele faz com aquilo que ele diz. Então, Tito era um líder espiritual, não um guru, não aqueles que apenas passam recomendações, mas que não têm a preocupação de liderar esse povo com exemplo e com um modelo. Na verdade, essa informação que Paulo traz para Tito dá-nos a ideia aqui clara de que todas as pessoas, não apenas os que vão liderar, precisam tomar ciência do que é necessário para que a Igreja de Cristo possa crescer na graça, no conhecimento e ao mesmo tempo que a palavra de Deus seja viva e eficaz em suas vidas. Então o ensino é a partir da vida. Paulo olha para esse homem, o seu filho na fé, e ele sabe que quantas dificuldades ele vai enfrentar. É preciso então uma integridade ministerial que possa levar a eles, aqueles que vão ouvir Tito falar. A sua conduta irrepreensível é baseada no seu exercício de ministério. O que nos é interessante pensarmos, quantas vezes nós até queremos tomar boas decisões, fazer coisas corretas, mas nos debatemos com a nossa personalidade, com a nossa maneira de entender o mundo e às vezes isso não corresponde àquilo que nós queremos. Então, qual é a orientação do apóstolo Paulo para Tito? Primeiro, que ele cultivasse uma vida íntegra no seu proceder, que agradasse a Deus com humildade e santidade. Essas duas fontes, na verdade, são tão intrínsecas ao nosso conhecimento de Deus. Quem se relaciona com Cristo, por meio da sua palavra, entende que sua vida particular e pessoal também está relacionada com toda a sua vivência, seja na vida conjugal, na vida profissional, na família, na igreja e nos demais relacionamentos. Então, Paulo orienta Tito, e eu gostaria de chamar sua atenção para algumas características desse novo proceder à frente da igreja. Tito deixa a transparecer no seu coração que não poderia de forma alguma haver brechas para que as obras satânicas fossem lançadas como sementes. E aí ele próprio seria destruído na sua vida ministerial e à frente da igreja. Então o apóstolo, percebendo esse perigo junto ao seu filho, o seu filho na fé, ele entende que há necessidade de orientar-lhe. Paulo, já idoso, já com a experiência de vida ministerial, ele começa a trazer a Tito a ideia de que ele possa viver uma vida com discernimento, sendo protegido e tendo inteligência espiritual. Parece-nos que não é o fato apenas de ensinar alguém para liderar outros, mas o que Paulo vislumbra é o fato de que esse jovem, no seu ministério, possa ter a vida pautada naquilo que ele vem aprendendo à medida que está aprendendo com Cristo. Então ele revela para nós que o verdadeiro caráter
ele está muito arraigado no coração que se relaciona com Cristo. Então nós temos aqui uma ideia de que muitas pessoas lideram, conduzem rebanhos, pessoas até têm um grupo em que essas pessoas seguem-no de uma forma total, até envolvida com aquele projeto. Mas a gente entende que pode haver hipocrisia, fingimento, e essas características, elas destroem qualquer pauta que se der naquilo que o homem quer demonstrar. Então, a ideia aqui do apóstolo Paulo é orientar a Tito para que, ao relacionar-se com outras pessoas, ele pudesse entender claramente quem eram essas pessoas. Então, o que ele diz? Ele diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, ele primeiramente teria que entender que a doutrina a que ele recebeu fosse de fato com toda a firmeza para que outras pessoas pudessem receber. E ele começa aqui a listar quem são essas pessoas que receberiam de Tito. Versículo 2 ele diz: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Veja que a orientação não é algo impossível de se realizar. Paulo diz para Tito ensinar aos homens experientes, idosos, a terem uma postura condigna, ou seja, em relação àquilo que eles já demonstram pela sua característica de respeitáveis, temperantes, homens sábios e sensatos. Eu vejo essa notificação aqui do apóstolo para Tito da seguinte perspectiva: quando nós já temos uma postura e agregamos a orientação vinda de Deus, aquilo que nós fazemos se torna tão natural, tão simples, parece-nos que nós fazemos e aquilo flui de nós mesmos. Segunda característica que ele fala é que esses que demonstram experiência, são idosos, devem também ser sadios na fé. Não é uma fé com fingimento, ele deve olhar para outras pessoas com amor e com constância. Não apenas momentos circunstanciais. Ou seja, ele vai atender a algumas pessoas que a vida em si já tornou possíveis viverem dessa forma. Mas, se não for pela orientação vinda da parte de Deus, vão ficar como mecânicos, fazendo coisas sem uma natureza transformadora operada pela palavra. Porque se fosse diferente, o apóstolo apenas escreveria para Tito e diria: olha, Tito, você basta seguir esses exemplos e repassar para a igreja. Não é isso que acontece. Ele orienta primeiramente a esse jovem buscar a sã doutrina para poder transmitir a outras pessoas. Depois que ele fala com as pessoas idosas, Paulo agora destina às mulheres idosas. Ele diz: semelhantemente, que estas sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Agora Paulo se volta a orientar Tito para que ele possa transmitir às mulheres idosas que o proceder dela tem um foco: ser exemplo, ser modelo, ser padrão para outras mulheres, as mulheres jovens, aquelas recém-casadas, para que amem seu esposo, para que cuidem bem de seus filhos, para que se apresentem totalmente envolvidas com o ministério que Deus confiou a elas no seu lar. Então, as mulheres idosas aqui, elas são a referência que Tito traria ao conhecimento para que elas pudessem, de fato, serem mulheres sensatas. O texto aqui que ele coloca é mestras do bem. Elas têm o conhecimento, apenas tem que colocar em evidência, colocar em prática. Depois ele diz: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Parece-nos que essa orientação ela poderia passar despercebida aqui e não precisar ser feita. Por quê? Quando Paulo utiliza a ideia da mulher amar o marido e ao filho, isso é tão natural para ela,
ela não vai fazer esforço algum servindo a Deus, amando o seu marido e seus filhos. Então, por que Paulo utiliza essa instrução? É porque ele via, na sua época, muitas pessoas que, ao se relacionarem, ao contraírem matrimônio, ao se casarem, eram dispersas, não viviam para crescimento da sua casa. Então, ele orienta estas a buscarem um padrão que possa ser realizado com toda eficiência. Ele diz a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Veja aí que o objetivo está atrelado à glorificação do nome de Jesus. E esse seria zelado pelo seu proceder. Outra coisa que nós podemos aprender nesta carta, neste livro, Carta de Paulo aqui, é quanto aos moços. Agora ele se volta para os jovens. De igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Por que eles deveriam ser criteriosos? Primeiramente, porque havia uma incidência muito grande na conduta dos jovens, sem perceber a responsabilidade que Deus confiara a eles. Quando João escreve sua carta, as 3 cartas, ele traz um desafio para esses jovens. Jovens, a palavra de Deus está em vocês. Vocês têm vencido o maligno e vocês têm como dar um testemunho agora reto e santo diante de Deus, não vivendo de forma dissoluta, enganando-se e sendo enganado. Então ele diz para Tito que ele tinha que tornar-se pessoalmente padrão destas boas obras. E aqui eu quero destacar algumas orientações mais reais deste apóstolo. Primeiro, ele sabe que o jovem discípulo, que agora é pastor, ele precisa ser orientado não apenas a cuidar dos outros, mas pela sua vida, como a sua fé estava inabalável, era orientado ele agora a ter um caráter transformador, perseverante, firmado em Cristo. E mesmo um jovem como Tito era, seria ele agora desafiado a ter que a palavra de Deus pudesse edificar vidas. Isso, para nós que servimos a Deus e andamos na verdade, podemos entender que é uma orientação de testemunho prático. Nós somos servos de Deus e temos os conservos, as pessoas que aprendem por meio de nós. Os jovens, as crianças, para Tito seria agora exemplos vivos do caráter cristão que estava implantado. Ele ensina as mulheres idosas a serem piedosas, ele ensina agora a mulher a cultivar a submissão em amor, não é rebaixar a mulher, porque há algum entendimento equivocado sobre isso. Quando a Bíblia fala submissão, não quer dizer uma abaixo do outro, mas à medida que vai crescendo, ela aprende de fato a exercer uma submissão por causa de Cristo. Então nós temos aqui o único vínculo que consegue fazer tudo aquilo que nós almejamos. É o amor de Deus que capacita e protege todos aqueles que estão inseridos no Evangelho. Fico pensando, irmãos, que carta fantástica essa que Paulo traz ao conhecimento. Se Tito não tivesse recebido essas instruções, com certeza ele ia começar um ministério frustrado. Por quê? Ele se debateria em todas as suas forças para fazer algo pautado apenas no seu conhecimento bíblico, quando na verdade ele necessitava, e foi isso que o apóstolo Paulo viu, que ele deveria viver uma responsabilidade de conhecer profundamente a Cristo. Então, quando nós queremos de alguma forma transmitir a outra pessoa algum conhecimento vindo da parte de Deus, primeiramente nós temos que abraçar e conhecer aquilo que estamos fazendo. Ele diz que isso chama-se viver, zelar e conservar a sã doutrina. O cerne desse texto. Essa exposição da sã doutrina, ele seria uma prática não apenas no conceito teológico. Não seria essa informação que o apóstolo passaria para Tito, porque isso ele já sabia.
ele já estudou o Evangelho, ele já tinha conhecimento das Escrituras. O que é que estava faltando para que ele desenvolvesse um trabalho bem efetivo? Seria a sua linguagem, deveria ser saudável, sadia, deveria ter bases na sua integridade e na simplicidade. Também na profundidade com que ele conhece a Cristo. Agora seria vivida de uma forma em que o púlpito seria usado não como envaidecimento pessoal. Na sociedade que nós estamos vivendo, nós vemos muitas pessoas que pegam para si a condição de ser alguém importante, famoso, uma agenda lotada, muitos compromissos, como se isso fosse sinal de um ministério aprovado. Não estou dizendo que não possa ser, mas essas características são apenas um adendo, algo que pode nortear o desenvolvimento de um trabalho. Mas o que caracteriza alguém que serve a Deus e tem uma bagagem para transmitir, na verdade, é a sua condição de ser um servo fiel. O ministro, ele deve anunciar, primeiramente, aquilo que foi transmitido ao seu coração. Por último, eu penso que essa eficácia da orientação do apóstolo Paulo só surtiria efeito, de fato, se todos os argumentos que Tito colocasse à disposição da igreja que ele estava pastoreando pudesse, de forma sincera e correta, tornar o seu caráter irrepreensível. Das dificuldades que nós temos na vida cristã, duas delas são norteadas aqui por Paulo. Ele diz que tens de ter um caráter irrepreensível. Como é que se tem um caráter irrepreensível? É quando Deus não atribui a esta pessoa culpa ou pecado. Então nós temos que estar diretamente ligado a Deus para que Ele possa nos perdoar as nossas falhas. Segundo, é que o fato da gente crer em Jesus para transmitir a outros, não venhamos nós a ser envergonhados no processo e chegue até nós um ato de incredulidade. Ou seja, eu creio, eu me apego, eu ensino, mas por ter esses elementos espirituais, eu posso me envaidecer e encher-me a mim mesmo com um coração de arrogância e prepotência e passo a ser incrédulo em relação àquele que está me dando esse conhecimento. Porque muitos rejeitam a fé, eles já começaram a viver uma vida assim. Então, as boas obras aqui operadas na vida de Tito estão norteadas aqui nesse texto. Diz assim: olha, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Ele tira agora os idosos, as mulheres idosas, as mulheres jovens, recém-casadas, que amam seus maridos, e ele acrescenta para Tito que aqueles que servem uns aos outros, aqueles que têm o Senhor, aqueles que trabalham em prol de alguma obra, estes possam entender-se como aqueles que sejam obedientes. Sejam obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sendo respondões. Interessante a palavra que Paulo utiliza, respondões, é aquele que não está satisfeito com nada. Se ganha bem, reclama, se trabalha muito, reclama, se trabalha pouco, também reclama. Ele diz assim, não sejam respondões, mas em todas as coisas recebam a doutrina que vem de Deus, nosso Senhor. Em síntese, quero destacar aqui para você o fato de que uma pessoa só pode fazer algo propenso a ser bom, com boas obras, quando isso estiver alicerçado em Deus. Por que é que ele não pode fazer qualquer ato de bondade sem Deus? É por causa da natureza das boas ações. Quando alguém em íntima ação faz algo em prol do próximo, ele ajuda alguém, ali tem algo de Deus. Pode ter certeza disso. Porque essa natureza da bondade, ela não se vê no adversário, no inimigo. Porque o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Então, quando se há qualquer ação motivada de forma correta por alguém que age
e demonstra um cuidado pelas pessoas, um zelo pelas pessoas, um amor pelas pessoas, pode ficar certo que a presença de Deus está ali. E essa nova forma de ação dada por Paulo a Tito vai nortear em todo o seu proceder. Se ele viver cuidando da igreja, zelando pela obra de Deus, demonstrando que Cristo está com ele, com certeza as pessoas desejarão ouvir as suas palavras e viverem como ele está ensinando. Que você, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua experiência de ministério ou não, possa entender que as coisas que você faz têm um Senhor que observa. A Bíblia diz que os olhos de Deus repousam sobre os justos da terra. Então essa é a natureza da bondade que nós recebemos. Fazer coisas apenas por fazer não trazem um efeito da parte de Deus. Embora isso possa se cumprir, as tarefas possam ser executadas, mas quando nós fazemos pautados na orientação de Deus e firmados na palavra de Deus, ela tem um resultado impressionante. Tá bom? Que Deus te abençoe e faça com que você cresça na fé, seja alimentado pela palavra e tenha no coração o desejo de ser útil na obra de Deus, fazendo sempre o melhor e da melhor forma. Assim como Tito recebeu a orientação de Paulo, assim também você pode receber a orientação de Tito. Que Deus te abençoe. Amém.